Então, aqui é o professor Rodolfo, e aí nós temos uma questão de aplicação das linhas de influência. Eu não vou fazer a adição das linhas, que eu fiz no vídeo anterior, então quem tiver dúvida é só assistir o vídeo anterior. Eu vou tentar colocar ele aqui linkado em algum lugar. Então diz aí, né? Seja carga móvel abaixo, carga móvel é esse veículo aí, né? 5 kN no eixo dianteiro e 8 no traseiro. Aliás, eu esqueci de colocar a distância aqui. Entre o dianteiro e o traseiro eu tenho uma distância de 2,5 metros. Então, seja carga móvel abaixo, utilizando as linhas de influência, calcular o maior e o menor valor de VA, no caso a reação vertical no ponto A, o maior e menor valor do cortante no ponto B e o maior e menor valor de momento no ponto C. Então, eu tenho aí uma viga biapoiada, comprimento total de 11 metros, né? De A para B eu tenho 4 metros, B para C 4 também, e de C para D 3 metros. E sobre essa viga, considerar talvez aí uma viga de uma ponte, vai passar um veículo, no caso esse carro aí, né? Que tem uma carga total de 13 kN, onde o eixo dianteiro tem peso de 5 kN e o traseiro de 8 kN. E aí nessa condição, o veículo ele pode estar em qualquer posição, né, dessa viga, inclusive fora da viga, conforme está indicado aí, se porventura isso gerar a pior situação. Então eu imprimi um outro veículo aqui, né, só para mostrar ele se movendo. Então ele pode estar nessa posição, como ele pode estar assim, né, só a carga de 5 em cima do ponto D, pode estar um pouco mais para dentro, ainda com o 8 de fora, pode ter o 8 aqui em cima do ponto D e o 5 lá dentro também, né? O 5 em cima de C, talvez, o 8 em cima de C, talvez, né? Enfim, né? Inclusive saindo aqui novamente da viga e indo para o outro lado. E aí, né, pensando que isso daí é uma viga de uma ponte, talvez, e o veículo vai estar passando em cima da ponte, e nas pontes geralmente a gente tem duas faixas, né? Esse veículo poderia estar vindo, como está aqui, né? Da esquerda para a direita, como de repente pode acontecer de ele estar voltando aqui e aí ele estaria se movendo agora da esquerda para a direita. E aí nessa condição o eixo traseiro permanece ainda com 8 kN e o dianteiro com 5 kN. Então é possível o veículo estar vindo nessa direção, talvez, né? E também é possível que ele esteja vindo nessa direção. E aí, dadas essas condições, pergunta-se qual o maior e menor valor desses esforços que estão indicados aí, né? Reação VA, cortante em B e momento em C. Então, começando aqui, inclusive vou aproveitar esse desenho já para fazer a verificação aí da reação vertical em A. Eu chamo aqui então de letra A. A gente viu que a linha de influência desse trecho, né, tem o valor unitário aqui em cima do ponto A, que seria o apoio da esquerda, né? E aí, à medida que a carga unitária, né, se afastava desse ponto A, ela reduzia de tal modo que chegava em zero lá em cima do ponto D. E para qualquer ponto aí que se quisesse saber o valor do coeficiente de influência, a gente poderia calcular através da equação 1 menos Z sobre L, onde L, né, era o comprimento da viga e o Z era a distância medida, né, a partir aqui do apoio da esquerda, que nesse caso nosso aqui, a partir do ponto A. Então a linha de influência representa como que varia, nesse caso, né, a reação vertical VA de acordo com a posição do carregamento. E aí, né, tomando aqui o veículo, a gente vê que, e obviamente, né, é notado também que o coeficiente cresce à medida que a gente se aproxima do ponto A. Então, quanto mais o veículo estiver se aproximando aqui do ponto A, a gente vê que cada vez maior vai ser o valor da reação vertical em A, né? Nessa condição. Então, antes de chegar nos finalmente, como a questão pede o maior e o menor valor, deixa eu traçar aqui duas paralelas, né? Para a gente verificar onde é que a gente pararia esse veículo aí para obter essas piores situações. Então, vou dizer que isso daqui é o máximo, ou como queira, é o maior valor, né? E esse aqui é o mínimo, que seria ali o menor.
Então eu estava falando do maior, né? Então, quanto mais próximo o veículo tiver do ponto A, maior vai ser o valor do VA, porque essa carga aqui, né? Vamos considerar que ele está parado nessa posição. Eu vou pegar o 8 e vou multiplicar por esse coeficiente, e o 5 multiplicar por esse coeficiente. Então, quanto mais eu desloco o veículo para a esquerda, maiores, né, vão ser o valor do VA. Então, quanto mais para a esquerda eu puder colocar o meu veículo, melhor, né? Agora, se eu chegar aqui no limite, né, como está aqui, eu vou ter 5 vezes 1 e o 8 vezes esse valor, né? Se eu andar mais um pouquinho aqui para a esquerda, o 5 deixa de contribuir, porque ele já está fora da viga, e o 8 vai aumentar um pouco, mas certamente a pior situação aqui é quando eu tenho as duas rodas, né, contribuindo aí com um certo valor, né? Então, nesse caso aqui eu teria 5 vezes 1 e mais 8 vezes esse coeficientezinho aqui, né? Vou chamar de C1 por enquanto. Só que eu falei no começo, né, que esse veículo ele pode estar indo da direita para a esquerda, conforme estou representando aqui, mas ele pode porventura estar voltando também, né? Então eu posso ter essa outra configuração. E aí pensando, né, que esse coeficiente aqui é maior do que o C1, visivelmente a gente consegue enxergar isso, a gente vê que essa situação aqui certamente deve obter um maior valor, né, do que essa configuração anterior. Então, para obter o maior valor, eu pararia o veículo aqui nessa posição, com a carga de 8 kN em cima do ponto A e a carga de 5 kN aqui para a direita, né? Então, vou representar isso daqui. 8 kN, onde eu estou parando meu veículo, né? E os 5 kN aqui, imediatamente à direita. Esse seria o máximo, né? O mínimo, veja aqui que pela equação, né? No máximo ele vai chegar em zero, né? Varia de 1 até 0. Então, qualquer ponto que eu pare aqui o meu veículo, em cima da viga, eu só vou obter sempre valores positivos, né? E eu só vou obter sempre valores positivos, significa dizer que o menor valor que eu posso encontrar aí, né? Seria zero, né? Na condição, inclusive essa daqui, né? Se eu tiver o veículo fora aí da viga, ou ainda que não esteja fora, mas se a roda, né, traseira ou dianteira estiver aqui exatamente em cima do ponto D, como o coeficiente aqui também é igual a zero, nessa condição também eu posso dizer que a reação vertical vai ser igual a zero. Eu vou usar essa condição aqui, tá? Então aqui eu teria 8 kN, está em cima do apoio D, né, não vai contribuir nada, e os 5 kN eu vou colocar para fora da viga. E aí nessa condição, né, usando aí as linhas, a gente pode dizer que o VA com o valor máximo vai ser igual a 8 kN, o valor da carga, né, multiplicado pelo coeficiente, no caso aqui, esse primeiro já está dado que é 1, né, mais a segunda carga que é 5, multiplicado pelo coeficiente que a gente pode calcular utilizando a equação, né, 1 menos Z dividido por L. O L é o comprimento da viga, no caso aqui é igual a 11, e o Z é a distância, né, que eu tenho a partir do ponto A até o carregamento. Então aqui o Z seria igual a 2,5, né? Então aqui 8 vezes 1 mais 5 vezes 1 menos 2,5 dividido por 11. Calculando isso daí, a gente chega que o VA, o valor máximo, né, do VA seria igual a 11,86 kN. E em relação aqui ao valor mínimo, a gente tem que o VA mínimo vai ser igual a zero, né? Que a gente teria aqui 8 vezes zero, vou escrever, né? E aí o 5, que inclusive está fora da viga, é aí que não vai contar nada mesmo, né? Então 5 vezes zero, então o valor mínimo aqui do VA igual a zero. Então o máximo valor 11,86 e o menor seria zero. E aí a gente vai para a letra B agora, que é o maior e o menor valor do cortante em B. A gente também já deduziu a linha de influência do esforço cortante dessa viga bem apoiada. E daí a gente viu lá, né, que o valor da linha saía de zero aqui no apoio da esquerda. Vou colocar de azul, igual eu fiz o outro. E aí vai diminuindo até chegar no ponto que a gente está calculando. Quer saber, né, o valor do cortante, nesse caso aqui é o ponto B. Chegou aqui, muda de sinal,
vai lá para cima, né? E depois volta a reduzir de novo até zerar no apoio da direita, né? Isso aqui não ficou muito reto, mas é linear isso aí, tá? E do mesmo jeito a gente deduziu já essas equações, né? Esse daqui, a equação é menos e sobre L. E esse daqui é a equação 1 menos z sobre L. De novo, a gente tem o L igual a 11. O z, né, corresponde à distância aqui a partir do ponto A. Então é conveniente aqui para a gente já colocar esses valores que seriam os valores de pico, né? Deve influenciar aí na nossa escolha de onde parar o veículo. Então, calculando isso daqui, a gente teria menos 4 dividido por 11, que fica igual a menos 0,36. E aqui, 1 menos 4 dividido por 11, seria complementado isso daqui, né? 0,64. Todos os valores aqui serão negativos, né? Todos os valores aqui serão positivos. E aí, fazendo a mesma coisa que a gente fez na letra A, né? Para identificar aí o ponto de parada, eu vou traçar aqui duas linhas. Na primeira eu vou representar a posição do máximo e na segunda a posição do mínimo, né? Entenda como o máximo o maior valor positivo, né? E como o mínimo aqui o menor valor negativo, né? O maior valor negativo, como queira. De novo, né? O veículo pode estar em qualquer ponto aqui em cima dessa viga, tanto vindo da esquerda para a direita, como também vindo da direita para a esquerda. Buscando aqui o maior valor positivo, então eu já sei, né, que eu não vou estacionar meu veículo aqui nessa parte AB, porque senão aqui vai dar valor negativo, né? Inclusive, se eu parar ele assim, porventura, né, eu vou ter essa roda aqui pegando um valor positivo e essa roda aqui pegando um valor negativo. Então, a condição que eu tenho que buscar aqui são as duas com valor positivo, né? Então, de acordo com a visualização aqui, né, à medida que eu vou andando aqui para a esquerda, né, até o limite de chegar no ponto B, eu só estou aumentando cada vez mais o valor do cortante. Então, eu diria que o meu ponto de parada é isso daqui, né? Uma roda pegando o valor lá 0,64 e a outra pegando esse valor aqui interno, né? Só que, de novo, né? Aqui eu tenho 5 vezes 0,64 e aí eu vou ter o 8 multiplicado por esse coeficiente. Eu já chamei o outro de C, vou chamar esse daqui de C2. Visualizando aí a posição do veículo, seria certamente pior, né? Na pior situação, se eu pegasse ele vindo aqui da esquerda para a direita, porque daí eu teria o 8 vezes 0,64 e 5 vezes o C2, que certamente deve ser maior do que a condição anterior. Então, é isso que eu vou colocar aqui como sendo o meu máximo, né? Aqui eu tenho 8 em cima do ponto B, 8 em cima do ponto B, eu teria o 5 aqui à direita, né? 5 kN. Isso para obter o valor de máximo. Para obter o mínimo, seria o valor negativo, eu vou buscar colocar o meu carro aqui no negativo, né? Então, também de acordo aqui com a linha, quanto mais eu estiver colocando meu veículo aqui para a direita, né? Até o limite do ponto B, eu devo estar aumentando aí o valor do cortante negativo. Então, de novo, né, a lógica me diz que a pior situação seria estacionar o veículo aqui em cima do ponto B. Nesse caso aqui, né, o 5 em cima de B e o 8 pegando esse coeficiente aqui, não deve ser a pior situação, né? A pior deve ser se a gente colocar o 8 em cima do ponto B e o 5 aqui agora para a esquerda, porque daí o 8 pega um coeficiente maior, né? E como o 8 é maior, certamente isso deve levar à pior situação. Então é isso que eu vou fazer aqui. O 8 vai ficar aqui em cima do ponto B, né? Mas nesse caso, lê-se que aqui ele está pegando 0,64 e esse de baixo ele está pegando o 0,36, né? E o 5 dessa vez vai ficar aqui para a esquerda. Então aqui a gente tem 5 kN. Então veja que numa situação o veículo está nessa configuração, né? Olhando aqui, melhor dizendo, né? Indo para a esquerda e na outra lá o veículo está indo para a direita, né? Deduzir isso daqui de cara não seria tão fácil, mas com as linhas a gente vê que fica bem fácil identificar isso daí. Então, cortante em B máximo vai ser igual a 8 vezes 0,64
a carga multiplicada pelo coeficiente, mais a segunda carga, que foi igual a 5, multiplicado lá pelo coeficiente, que a gente não tem, né? Só marquei aqui um C2, mas a gente pode calcular usando a equação. No caso aí, um menos, o espaço está pouco, né? Eu vou botar aqui dividindo pelo outro aqui mesmo, né? O Z dessa carga aqui, lembrando, né, que o Z é contado aqui a partir do ponto A, foi assim que a gente deduziu as equações, né? Então, o Z da carga de 5, a gente teria a distância de A para B, que foi 4 metros, mais a distância da primeira roda até a segunda roda, que foi 2,5. Então, aqui a gente tem um menos Z, que é 6,5, dividido pelo L, que é 11, né? Então, cortante B máximo, 8 vezes 0,64, mais 5 vezes 1 menos 6,5 dividido por 11. Isso daqui vai ser igual a 7,14 kN. Conveniente é vocês conferirem os valores depois, né? E o valor mínimo, eu devo ter aqui 8 vezes o coeficiente, né, do ponto, que é menos 0,36. E aí eu tenho agora mais 5 vezes esse coeficiente aqui, né? Vou chamar de C3. Deixa todo mundo marcado aí. E o C3 seria dado por menos E sobre L. Nesse caso aqui, né? O Z dessa carga de 5. Daqui para cá eu tenho 4, né? Daqui para cá eu tenho 2,5. Então o Z da carga de 5 é 1,5, né? Então menos 1,5 dividido por 11. Calculando isso daqui, a gente vê que o cortante mínimo aí no ponto B vai ser igual a menos 3,59 kN. Então a gente já tem aqui os maiores e menores valores para VA e a mesma coisa também para o cortante em B. Então só falta agora a letra C, né? O maior e menor valor de momento em C. Então ponto C está aqui, né? Também a gente já deduziu a linha de influência do momento fletor. E aí a gente viu que o valor de máxima, né, fica em cima do ponto de interesse. E aí, a partir desse ponto até o apoio da direita, né, a gente tem uma reta, né, de C até D nesse caso. E também temos aí uma reta de C até o ponto A, né? Seria isso aqui. Já deduzimos também as equações. E aí a gente viu que para essa reta aqui, né, ela é dada por x sobre L, L menos E. Eu escrevi x mais L menos E. E para esse trecho aqui é dado pela equação z sobre L, L menos x, né? Onde... esse aqui é z. Onde o x seria a distância que a gente tem do apoio da esquerda até a seção que está sendo calculada, nesse caso, o ponto C, né? Esse daqui é o x e o z corresponde ao carregamento. Então, fazendo a mesma coisa que a gente fez na letra A e na letra B, traçar aqui duas paralelas, né? Para a gente decidir aí qual seria a posição de estacionar o veículo para obter o máximo e o mínimo, né? Então, máximo e mínimo. Cadê meu veículo? Então, pela configuração que está posta aqui na linha, né? À medida que o veículo vai se aproximando do ponto, a gente vê que os coeficientes vão aumentando, né? Então, aumentando, aumentando, cada vez mais vão aumentando. Então, certamente, a condição limite deve ser com uma das duas rodas, né? Aplicadas aqui em cima do ponto C. Como no ponto C a gente tem o maior coeficiente, aliás, calculando esse coeficiente usando as equações, né? Para x igual a 8, o L igual a 11, né? O Z também igual a 8, a gente chega que esse coeficiente aqui vai ser igual a 2,18. Confiram as contas depois aí. Então a pior situação vai ser quando eu tiver uma das duas rodas aqui em cima desse 2,18. Pelo que a gente já viu nas outras letras, né? O maior coeficiente eu vou estar associando a maior roda. Então eu pararia aqui o 8 kN em cima do 2,18. Só que eu tenho duas opções, né? Duas possibilidades, melhor dizendo. Eu posso ter o 8 aplicado aqui e o 5
virada aqui para a direita, né? Como se o veículo estivesse indo da esquerda para a direita. Como eu posso também ter, nessa condição aqui, o 8 em cima do ponto C e o 5 estaria para a esquerda, né? Nessa condição, né? O 8 tudo bem, né? Vai ficar aqui em cima do ponto C. Se ele tiver nessa configuração, eu vou multiplicar o 5 por esse coeficiente que der aqui, né? Vou botar através de cota, tá? Se eu colocar o veículo nessa posição, daí eu teria o 5 multiplicado aqui por esse coeficiente que é dado por essa cota. Visivelmente, né, a gente consegue perceber que o valor do coeficiente que está aqui na esquerda é maior do que o coeficiente que está aqui na direita, né? Essa reta aqui ela é mais inclinada do que essa de cá. Então, a pior situação para a gente aqui, né, para obter o máximo valor do momento flutando no ponto C, deve ser colocando o veículo aqui nessa posição. O 8 em cima do ponto C e o 5 aqui na esquerda, né, da carga de 8 kN. Então, esse daí deve ser o valor de máximo. Em relação ao mínimo, né, como todos os valores nessa linha, né, vão ficar positivos, né, não existe a possibilidade, nesse caso aqui, de eu ter um valor negativo. Então, nesse caso, o menor valor que eu posso obter é o valor de zero, né? E aí, para obter o valor de zero, posso colocar o veículo fora da minha viga, se for o caso, né? Ou que seja, né, na pior situação aí, uma roda em cima em um dos apoios e a outra roda do lado de fora, né? Já que se eu tiver uma roda em cima do apoio mais a outra estiver dentro, não vai contribuir com alguma coisa. Então aqui eu acho que fica melhor para mim se eu representar aqui, ainda cabe, né? Então eu vou botar o 8 aqui em cima do ponto D. E o 5 está aqui, bem no limite da folha, né? Mas fora da viga. Então, nessa condição, eu posso dizer que o momento em C máximo vai ser igual a 8 vezes 2 de 18, mais 5 vezes o coeficiente, né? Dado aqui para a carga de 5, que no caso eu utilizando essa equação aqui. Então, 5 vezes o Z do 5, né? Daqui para cá eu tenho 8, 2,5, né? Entre as rodas. Então, o Z da carga de 5 vai ser igual a 5,5. O L é 11. E aqui eu tenho L menos X. O L de novo é 11. E o X é a distância, né? Do apoio da esquerda até a seção que a gente está analisando. Então, 11 menos 8. Então, 8 vezes 2, 18. Mais 5 vezes 5,5 sobre 11. 11 menos 8. Calculando isso daí, a gente chega no valor de 24,95 kN. E o valor mínimo, nesse caso aqui, que vai ser igual a zero, né? Então, seja carga móvel abaixo, utilizando as linhas de influência, calcular o maior e o menor valor de VA, 11,86 e 0, o maior e o menor valor do cortante em B, 7,14 e menos 3,59, o maior e o menor valor de MC, 24,95 e 0, né? Esses valores aqui, né, a gente tem que ler da seguinte maneira, né? O veículo pode estar em qualquer posição, né? Seja essa aqui, em relação a qualquer um dos três casos aqui. Não importa a posição que eu colocar, os valores que eu vou obter devem ser alguma coisa entre 0 e 11,86. Nesse caso aqui é a mesma coisa. Qualquer maneira que eu parar aqui, eu devo obter um valor entre 7,14 e menos 3,59. E aqui também, né? Mesma coisa, né? Em qualquer lugar que eu posicionar o meu veículo, eu devo obter um valor entre 0 e 24,95, né? Quem duvida, né? Ou quiser fazer o teste, seria interessante pegar essa carga aí, né? Para ela em qualquer lugar, né? E calcula o valor da reação e do momento no ponto B, melhor, o cortante no ponto B e o momento no ponto C. E vocês vão verificar que deve dar um valor entre esses aqui que a gente calculou. É isso. Bacana, né?